Muito boa noite, meus queridos amigos da rede. Vamos dar sequência no nosso estudo sobre o Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos na aula passada que Maria ficou grávida de Jesus quando Isabel, a mãe de João Batista, estava com 6 meses de gravidez. Isabel ficou grávida quando seu esposo Zacarias estava fazendo o trabalho do templo no mês de julho, pela turma de Abias. Então Isabel estava com 6 meses de gravidez em janeiro, quando Maria ficou grávida. Então, passados 9 meses, Jesus nasceu entre setembro e outubro, correto? Agora nós vamos analisar o ano do nascimento de Jesus. Este assunto é um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. Jesus, meus queridos, nasceu antes de Cristo. Não se assuste, queridos. Como pode ser isso? Vamos analisar, então. Bem, por uma falha de cálculo dos cronologistas, Jesus nasceu entre 6 e 7 antes de Cristo. O historiador Flávio Joséfo conta que o rei Herodes ficou doente na época do eclipse lunar de março de 4 antes de Cristo e morreu. Olha só. E Mateus 2,16 diz que Herodes, iludido pelos magos, mandou matar todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. José e Maria fugiram com Jesus para o Egito, como sabemos, né? Depois morreu Herodes. Conclusão: se Herodes morreu em 4 antes de Cristo e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, 4 antes de Cristo, com mais 2 anos, Jesus teria nascido entre 5, 6 ou 7 antes de Cristo, correto? Houve então uma falha dos cronologistas ao calcular a época certa, né? Não se basearam pelo tempo do reinado e da morte do rei Herodes. Mas isso não interfere em nada, são apenas números, queridos. É só para nós se situarmos no tempo e para uma questão de curiosidade. Mas nos fatos históricos não muda em nada. O que interessa veremos agora, à luz da Bíblia Sagrada. Podemos dizer que a história do nascimento de Jesus dá-se início com o nascimento do seu primo, João Batista. Lucas capítulo 1 relata que o pai de João, Zacarias, o sacerdote da ordem de Abias e Arão, foi fazer o trabalho no templo, e o anjo Gabriel lhe apareceu e disse-lhe: você, Zacarias, será pai daquele que há de preparar o caminho do Senhor. Mesmo estéril e avançada na idade, Isabel, esposa de Zacarias, ficou grávida de João. Aleluias! Eu vou abrir uns parênteses aqui. Você, meu querido, minha querida, que deseja ser pai ou mãe e ainda não foi, vai orando e crendo em Deus, porque o Senhor faz da estéril mãe de filhos, porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Amém? Aguarde em Deus, queridos. Deus colocou o anjo Gabriel para trabalhar nessa época, viu? E o que nós vamos ver agora. Lucas capítulo 1, versículo 26. O anúncio do nascimento de Jesus. Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
e uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, o seu pai, e reinarás eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia, glórias a Deus. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Glórias a Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glórias a Deus. Maria, então, meus queridos, vai visitar Isabel. Está em Lucas 1:39. Naqueles dias, levantou-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que glória, que poder de Deus, queridos. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me provém isto, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que hão de se cumprir, que da parte do Senhor lhes foram ditas. Disse então Maria, está em Lucas 1:46, o lindo cântico de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exalta a Deus, o meu Salvador, porque atentou na condição humilde de tua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o teu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos dos pensamentos de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu-os de bens, e vazio despediu os ricos.
auxílio a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela, Isabel, cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa. Glórias a Deus, aleluia. Meus queridos, Maria foi mesmo uma bênção, agraciada por Deus, fiel e cheia de fé no Senhor, temor do Senhor. Vale salientar o início do cântico de Maria para refletir. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Bem, só tem Salvador quem está preso ou longe do Senhor, não é isso, queridos? Maria sabia bem que não poderia salvar-se por si só, por ser fiel e obediente, mas ela precisava de um Salvador. Maria, meus queridos, é um exemplo de mãe, de esposa, de serva do Senhor. Amém, meus queridos? Então, na próxima aula, daremos sequência a esse estudo. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus. Aleluia.